Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Ô Senhor, antes de qualquer coisa, veja esse corte aqui do Felipe Basto lá no Seleção Sport TV. Olha esse corte aí. É Vasco de verdade, se entrega pelo clube e vai até o fim por essa paixão. A gente colocou na tela... Pode ir até o final. O final é legal. Então, deixem o Vasco em paz. Isso. Pode ler com um pouco mais de... Então, deixem o Vasco em paz. Sim. Larga de ser chato e permita que o vascaíno possa ser feliz e comemore uma vitória histórica. Tenha mais empatia e não enche o saco de alguém que só quer ser feliz um dia. Nunca vou entender. É ou não é? Cara, o Felipe tá emocionado aqui no estúdio, Felipe. Tô. Não foi a intenção, Felipe. Mas textos tocantes acabam emocionando as pessoas. O texto... Ai. O texto, a vitória... Eu vivi o Vasco. Eu vivo o Vasco. Meus filhos são Vasco. Ai, gente, desculpa. Essa vitória é perante ao Campeonato Brasileiro, perante a tudo que a gente está vendo do Campeonato Brasileiro, é apenas 3 pontos, sim, é apenas 3 pontos. Mas para o vascaíno, não. Para o vascaíno não é apenas 3 pontos. A gente sofre. Há muitos anos a gente sofre. E a gente venceu o Santos de Neymar, cara. É um Santos que ganhou os 2 últimos jogos. E a gente vem de jogos que a gente não consegue ganhar. A gente vem de anos que a gente não consegue vencer. É 6-0. É 6-0. Hoje eu acordei radiante. Falei para os meus filhos, podem ir para a escola com a camisa. Mas a escola deixa? Não. Não. A escola não deixa. Mas mesmo assim eu liberei eles. E hoje eu amanheci com esse texto do meu grande amigo Led. Não dei boa tarde para ninguém, já iniciei chorando. Boa tarde a todos. Tá liberado. Mas eu me emocionei. Eu sou muito emotivo, mas essa vitória ela faz com que o torcedor vascaíno volte a acreditar. E é isso que a gente... Eu prometi, não vou falar, não vou chorar, mas não tem como. Não tem como não se emocionar com essa vitória, não se emocionar com o que a gente viu ontem dentro de campo. O Vasco vai brigar para ser campeão? Também acho que não vai ser campeão brasileiro. Mas é um alento para o torcedor que sofre há anos por má administração, por coisas que acontecem fora do clube, por coisas que acontecem dentro do clube, por coisas mais ainda que acontecem dentro de campo. O vascaíno, ele sofre há anos. E aí vem uma vitória para trazer a gente de volta. Eu acho que é isso, assim. O vascaíno voltou ontem a acreditar que pode brigar pelo título, não brasileiro, mas a gente tem a Copa do Brasil, e ele falando de 2011, não tem como eu não lembrar que eu fui campeão da Copa do Brasil em 2011. E eu vivi um ano, pelo menos o início dele, muito difícil, e o ano terminou feliz. A gente foi campeão da Copa do Brasil e depois terminou o ano brigando pelo Campeonato Brasileiro, Sul-Americana. E a gente, lá em 2011, a gente não tinha dimensão que depois o Vasco não teria mais essa alegria, o Vascaíno não teria. Ainda consegue chegar nas quartas da Libertadores, cai por um centímetro para o Corinthians no Pacaembu. E aquele jogo, o Diego perde o gol, sai o escanteio, o Nilton cabeceia a bola na trave, e aí são coisas que aconteceram. E aí depois o Vascaíno não teve mais alegria. Alegria. Foi bicampeão carioca, né? A alegria é ser campeão carioca, a alegria é subir de divisão, a alegria do Vascaíno é isso. Não é numa Série A você ganha de 6-0, muito pelo contrário. Eu estava aqui quando o Vasco tomou de 6 do Flamengo, o seu maior rival. Eu estava aqui, ia fazer jogo. Fortaleza e Atlético Paranaense. Abriu a transmissão, eu entrei logo depois do jogo. E aí eu tenho que trabalhar, ser profissional, mas eu por dentro estava... Cara, acho que a gente chegou no fundo do poço. Aí chega nesse ano, a gente é eliminado por Independente Del Valle, da maneira que foi eliminado.
Falei, não chegamos ao fundo do poço, tem mais um pouquinho ainda. E aí a gente tem uma vitória como essa. Então o vascaíno ele volta a acreditar. Logicamente, quarta-feira já tem jogo, a gente precisa saber o que vai acontecer para o jogo, mas hoje é o que Tom Carmo disse no post dele. Nunca vão entender o amor que o vascaíno tem pelo Vasco. Muito foda, né, amigos? Muito foda. E você vê que não é forçado. Aquilo ali, você vê que é sincero, cara. Você olha e você vê, caralho, o cara realmente tá emocionado. O Felipe Bastos, ele sempre jogou com coração no Vasco, né? Apesar das limitações dele, ele sempre se doou ao máximo. É um torcedor do Vasco, realmente. E o Vasco é um dos poucos clubes que você ainda vê jogadores assim, tá? Tipo, Verratti. O Verratti, irmão, se doa o tempo inteiro no Vasco. O tempo inteiro. O cara vai fazer 37 anos, se eu não estiver enganado agora, em outubro. Tá no ataque, tá na defesa, corre o tempo todo. E tem gente ainda dizendo pra tirar o Verratti por causa de um jogo que a gente jogou pra caralho, realmente, cara. Uma vitória espetacular, fantástica, histórica. O Vasco nunca venceu o Santos por 6-0. É a terceira maior goleada do Santos no Campeonato Brasileiro. Só fica atrás ali, parece que um 7-1 de Corinthians e Internacional. Mas é só um jogo. Você precisa ter outros jogos pra você, porra, realmente é o Verratti que tá fudendo o Vasco. Tem gente dizendo que se o Verratti estivesse jogando, o Vasco não tinha ganho. Pelo amor de Deus, como é que você pode falar isso, cara? A gente não pode prever futuro. Ah, não, o Verratti é caneludo. Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogando nesse time do Vasco. Maior artilheiro do estrangeiro do século XXI. Nos salvou em vários e vários e vários jogos. E aí, não, tem que deixar o DVD, tem que deixar esse time aí e tirar o Verratti. Ó, Senhor. Ah, meu Deus. Eu não concordo com isso, né? Eu sei que isso é polêmico, vai ter muita gente que vai falar que tem que tirar mesmo, que tá fudendo o Vasco, que ele é caneludo, caralho. Mas esse é o Vasco, cara. A gente já tá, desde 2020, que foi quando eu iniciei o canal, é a mesma coisa. Sempre quem tá no banco é melhor do que o titular. Até esse ser titular e a gente pedir pra que volte. Isso é assim que acontece, cara. Não tem jeito. Sempre vai ser assim. Se deixarem o DVD aí, né? Se o Fernando Diniz falar, porra, o time deu uma melhora com a saída do Verratti, eu quero jogar com esse time agora. As características do DVD e do Verratti, elas são diferentes. Vou jogar com esse time. Se tiver 2 ou 3 lances contra o Juventude, vou dar um exemplo. Contra o Juventude. Gols lá que o DVD perde de cabeça. 3 gols o DVD perdeu cabeceando. Aí já vão falar, tá vendo? Se fosse o Verratti, não perdesse. Nós somos assim, não tem jeito. A torcida do Vasco é assim. Não tem jeito. Nós temos que ficar muito felizes, independente do que vai acontecer daqui pra frente. Pode ser uma virada? Pode ser uma virada. Essa vitória maiúscula pra caralho, uma vitória histórica. O Neymar chorou pra caralho, igual uma criança. Desabafou lá no final. A gente jogou merda, acho que jogamos merda nenhuma e tal. Mas o Vasco jogou bem, o Vasco jogou muito. Confesso pra vocês que eu não esperava essa vitória. Eu não esperava essa vitória, irmão. Não esperava. Eu pensei, sinceridade, tá? Eu não fiz vídeo falando do jogo antes, porque final de semana, é difícil pra mim fazer vídeo final de semana. Pra você ter uma noção, eu assisti esse jogo no restaurante com a minha esposa. Eu achei que fosse 1-1 esse jogo. Falei, acho que esse jogo vai ser 1-1. O Vasco vira o primeiro tempo 1-0. E depois, como sempre, a gente toma um gol no segundo tempo. Começou o segundo tempo, logo no início, o Santos perdeu umas 2 ou 3 chances ali claríssimas de fazer o gol. Aí eu falei, pronto. Ô Senhor, porque o Vasco sempre cai no segundo tempo, né? E aconteceu exatamente ao contrário do que vinha acontecendo nos outros jogos do Vasco. Aí eu falei, pronto, vai ser 1-1 mesmo essa porra. O Vasco vai acabar tomando um gol aí, cara. Porra, 3 chances já em 4 minutos? Fudeu. Porra nenhuma, irmão. Aí veio o gol do DVD. Depois veio o gol do Coutinho, Ryan, Coutinho e o Tietê. Falei, caralho, um gol atrás do outro. A gente tava no restaurante, o restaurante tinha muitos vascaínos, muitos mesmo.
Cara, eu fui com a camisa do Vasco, ficava um assim olhando pro outro. Gol, gol, gol. O que tá acontecendo, meu Deus? O que tá acontecendo? Glória a Deus. Tivemos um domingo, né? Tivemos um domingo sem estresse, um domingo muito bom. Todo vascaíno ficou feliz, né, da gente ter ganho esse jogo da forma que foi, do Vasco ter jogado bem. Todos os jogadores ali jogaram bem, cara. Todos os jogadores, inclusive o Jair. Ô, senhor, inclusive o Jair jogou bem. O Jair, cara. Eu não gosto do Jair. Jogou bem. Piton jogou bem. DVD entrou bem pra caralho. Felipe Coutinho fez a sua melhor partida no Vasco. Pô, o Ryan jogou pra cacete, meu irmão. Jogou muito o Ryan. Enfim, cara, o time todo jogou muito bem. Tomara que isso continue. Mas o alerta tem que estar sempre ligado. Tem que estar sempre ligado. A gente tem que comemorar muito. Não é pouco, não. A gente tem que comemorar e muito, muito. Há quanto tempo o Vasco não goleia desse jeito, irmão? Há quanto tempo? E assim, a gente tem que saber separar as coisas. Independente de qualquer coisa, esse jogo foi um jogo histórico. Vai ficar na história. Daqui a 100 anos vão falar, olha, o Vasco, no dia 17/8, venceu o Santos de Neymar por 6-0 dentro do Morumbi. Santos de Neymar, que estava comemorando lá, fizeram uma festa, cara, para comemorar os 250 jogos do Neymar pelos Santos. Mais quase 60 mil torcedores santistas no Morumbi. E eu vou falar para vocês, eles acharam que iriam vencer esse jogo. O Santos estava vindo de 3 jogos invicto. Empatou com o Sport fora de casa, 2-2. Ganhou do Juventude 3-1 nesse mesmo Morumbi. E venceu o Cruzeiro jogando fora por 2-1. Cruzeiro que vai jogar hoje contra o Mirassol. Se vencer, assume a 2ª posição do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Santos tá ruim, tá fudido, caralho, mas ele tava jogando bem 3 jogos. A gente vai lá e mete essa goleada. Porra, irmão, a gente tem que comemorar, independente de qualquer coisa, do que vai acontecer contra o Juventude, depois contra o Corinthians, contra o Botafogo, cara, independente disso. Entenda, vascaíno, foi um jogo que ficou marcado na história. Positivamente, né? Diferente do que aconteceu lá atrás, que eu não quero nem falar sobre isso, que foi muito negativo. Ontem o Vasco escreveu mais um capítulo na história. Ficou marcado, daqui a 100 anos vão falar sobre isso. Está repercutindo mundo afora, em todo mundo está repercutindo essa vitória acachapante do Vasco no Santos de Neymar por 6-0. Tamo junto, um forte abraço. Espero que a gente continue jogando bem, tá? Tomara que a gente continue jogando desse jeito os próximos jogos, ô senhor. Mas, enfim, temos que comemorar. E muito. Fui, depois eu volto, hein? Forte abraço.